eu sou a Cristiane Tavares, trabalho na coordenação de língua portuguesa da comunidade educativa SEDAC, e trabalho com práticas de leitura literária já há alguns anos. Atualmente, esse é também o meu tema de doutorado na Unifesp de Guarulhos. E eu recebi um convite pela comunidade educativa SEDAC para falar um pouquinho sobre alguns títulos que favorecessem a educação antirracista. E é interessante que hoje é justamente dia 13 de maio, a gente vive um momento muito atípico com a pandemia Covid-19, e a gente tem observado no Brasil que as pessoas que morrem são principalmente negras e pobres. Isso nos diz muito sobre o fato de que essa data, 13 de maio, não é uma data comemorativa, né? Nós temos ainda muitas conquistas para fazer nesse sentido. Desses 130 anos para cá, algumas poucas coisas foram conquistadas, como, por exemplo, racismo no Brasil é crime, já há 30 anos. Em 2003, a gente teve também uma lei, a Lei 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tornando obrigatório o ensino da história afro-brasileira e africana nas escolas, principalmente nas disciplinas literatura, história e arte. Apesar dessas conquistas, há muito o que se fazer no campo da educação antirracista. As práticas de leitura, em especial de leitura literária, são uma forma de contribuir para o desenvolvimento dessa educação mais igualitária, mais equitativa, né? Então, eu selecionei hoje para apresentar para vocês 6 livros, principalmente 6 livros que eu gosto muito e que eu acho que podem contribuir para uma educação antirracista, nas escolas, nas bibliotecas, nas famílias. Eu vou começar, então, a apresentar 2 títulos, e é interessante que esses 2 que eu escolhi, que são o Bola Vermelha, da autora e ilustradora Vanina Starkov, publicado pela Pulo do Gato, e Agora Pode Chover, um livro com texto do Celso Sisto e ilustração da Ana Cunha, publicado pela Melhoramentos. São 2 livros que não tratam especificamente ou diretamente da questão do racismo, do estereótipo, do preconceito. E por que eu selecionei esses 2? Né? Porque eles trazem personagens negros como protagonistas das narrativas. Infelizmente, ainda é muito comum a gente ter um predomínio de livros que trazem personagens protagonistas brancos, né, ou com um estereótipo mais europeu. E esses 2 livros, eles trazem personagens negros protagonizando as narrativas. O Bola Vermelha é praticamente uma narrativa visual, como vocês podem ver na capa, a gente já tem a personagem principal do livro, que vai percorrer um caminho e vai encontrar outros personagens também negros. É um livro que tem basicamente apenas imagens e algumas onomatopeias. Ela encontra uma bola vermelha e precisa descobrir do que se trata. Eu já fiz mediação de leitura com esse livro com crianças pequenas, bem pequenas, é um livro que costuma agradar muito as crianças pequenas, elas acompanham o percurso da personagem, mas eu acredito que os livros não têm idade, né, não têm uma idade adequada. Então, ele é indicado para crianças muito pequenas, mas eu imagino que ele também possa dar uma boa discussão com crianças maiores. E a gente observa aqui que é uma personagem negra que não é estereotipada, né? É um traço feito com desenho, se eu não me engano, gravuras e pinturas, em que a gente, na verdade, não sabe se é um menino ou uma menina, não dá para saber. A gente vê aqui um Black Power, né? Quando ela encontra outros personagens que também são negros, a gente identifica aqui também que são negros, estão provavelmente num trabalho. É um livro que eu gosto muito e indico por essa questão. É importante que as crianças negras se vejam nos livros representados e que as crianças brancas vejam também que há crianças e personagens negros representados nos livros. O outro, Agora Pode Chover,
É uma narrativa delicada, muito bonita, com ilustrações igualmente singelas da Ana Cunha, e todos os personagens, é uma família, são negros. A menina, que é a personagem principal, que é a Tatiana, está no dia do aniversário dela e ela sente falta do avô, fica com saudade do avô. Enfim, aí ela reconhece o avô na presença de uma libélula, que aparece ali para ela no quintal, de onde ela foge na hora de cantar parabéns. E a avó é alguém que a consola e conversa com ela, e também a representação dos personagens negros aqui não são estereotipados e nem exóticos, né? Eu selecionei aqui uma imagem em que a mãe está recebendo as crianças no aniversário, a maioria das crianças que a gente vê é negra, tem também uma criança branca. Então, é um livro belíssimo, com uma narrativa delicada, com personagens negros, uma família inteira negra, um avô, uma avó, uma mãe e várias crianças. Agora pode chover. Depois eu selecionei 2 títulos de poesia. Acho que a linguagem poética, por toda a sua singularidade, ela nos ajuda muito a desautomatizar um pouco o olhar, né? Sair dos padrões predominantes. E pensando numa educação antirracista, sair dos padrões predominantes, às vezes opressores, é uma preocupação importante, né? Então eu selecionei para apresentar para vocês o Poemas para Ler com Palmas, do Edmilson de Almeida Pereira, que é um autor mineiro, ilustrado pelo Maurício Negro, que também é um autor brasileiro, e publicado pela Masa Edições. Poemas para Ler com Palmas, ele já entra um pouco mais na história afro-brasileira, traz 5 mitopoéticas que o Edmilson de Almeida Pereira, que é um grande estudioso da cultura afro-brasileira, representa por meio dos poemas. Então, tem poemas que trazem imagens de capoeira, de jongo, de congado, dos orixás e de viçungos, que são cantos de trabalho. O livro está dividido em 5 partes, cada uma delas destinada a uma dessas mitopoéticas, e as ilustrações do Maurício Negro são um capítulo à parte, porque ele também trata um pouco da ancestralidade negra nas imagens, né, e também um pouco dessa relação conflituosa interracial dos brancos e dos negros. Eu selecionei uma imagem para mostrar para vocês, que é essa aqui, em que a gente vê uma mulher negra se vendo branca no espelho, né? Tem aqui um rabo de sereia, que também parece que faz parte da imagem, e a gente pode fazer muitas associações a partir dessa imagem. Então, é um livro que, além dos poemas, que trazem imagens belíssimas relacionadas ao contexto afro-brasileiro, especialmente a ancestralidade negra, tem também ilustrações belíssimas do Maurício Negro, que são feitas com xilogravuras. E o outro livro de poemas é A Vida Não Me Assusta, que é um poema da Maya Angelou, e esse livro foi editado com algumas telas do Basquiat. No caso desse livro, a gente tem autor e ilustrador negros, que também é algo importante. Assim como no Poemas para Ler com Palmas, o Edmilson de Almeida Pereira também é um autor negro. Quando a gente pensa numa educação antirracista, além do conteúdo dos livros, é importante que a gente veja quem escreveu, quem ilustrou. Então, Edmilson é um autor negro que eu estou trazendo, a Maya Angelou, o Basquiat, algumas editoras que já se especializaram também em publicar cultura afro-brasileira, como a Masa Edições. Mas no caso da Vida Não Me Assusta, é um poema da Maya Angelou, e a organizadora, que é uma editora americana, Sarah Jane Boyers, ela juntou o poema da Maya Angelou com algumas telas do Basquiat. Foi publicado pela Dark Side, editora. Esse já é um poema que traz de uma forma mais direta a questão do racismo, a questão do preconceito e do sofrimento das crianças negras em situação de bullying, de racismo. Isso aparece em algumas imagens do poema. E as telas do Basquiat são muito felizes, né, para ilustrar esse texto, porque além de ser um artista negro, a sua obra
visual, é uma obra muito forte, né? Tem alguns traços que a gente até pode assemelhar com um desenho infantil, mas são fortes, são imagens fortes. Eu selecionei uma aqui que é justamente o trecho do poema em que aparece aí uma questão que a gente pode relacionar com racismo, né? Vou ler esse trechinho, acho que vale a pena. Na escola nova, um pesadelo. Meninos puxam meu cabelo. Meninas imbatíveis de cabelos crespos incríveis. Eles não me assustam nada. Então, essa temática do medo, do que me assusta, do que não me assusta, da necessidade de resistir àquilo que me assusta, está muito presente no poema da Maya Angelou e também nas imagens do Basquiat. No caso desse trechinho, a imagem é essa. Ao final do livro, a gente tem a biografia dos dois, são dois artistas importantes no movimento negro. Então, a gente tem aqui a biografia deles e o poema em inglês, o poema original. Então, esses são os dois livros de poemas. O último livro que eu quero apresentar literário é uma novela gráfica excepcional, que se chama Angola Janga, do Marcelo de Salete, que é também um autor, ilustrador brasileiro, negro. O livro se chama Angola Janga, uma história de Palmares. O Marcelo de Salete levou cerca de 10 anos pesquisando sobre o Quilombo dos Palmares, toda a história que envolve Zumbi, todos os personagens que lutaram, eles sim, né, pela libertação dos escravos. E ele conta essa história por meio da novela gráfica, mas tentando narrar do ponto de vista dos palmarinos, de quem vivia no Quilombo dos Palmares, que é algo inédito, né, se a gente pensar, inédito eu não diria, mas mais raro, se a gente pensar em quem costuma contar as histórias e de que ponto de vista. É um livro com muitas páginas, né, ele tem, acho que quase 600 páginas, não, 400 páginas. No final ele tem um anexo importantíssimo também, com muitas informações históricas, uma cronologia, que revela todo esse estudo que o Marcelo de Salete faz. Tem um outro aspecto nesse livro que eu gosto, que as personagens femininas têm muito destaque. Então, a gente vê uma Dandara aqui muito, muito poderosa, né? Eu até selecionei uma imagem que tem uma figura feminina, que é essa aqui. E é importante dizer que com esse livro, o Marcelo de Salete ganhou um dos prêmios mais importantes para os quadrinistas, que é o prêmio Will Eisner. Ele já recebeu vários prêmios com esse livro, eu acho que esse é um livro muito indicado, por exemplo, para os jovens, para os adolescentes. Nessa edição que eu tenho aqui, nesse exemplar, na verdade, que eu tenho do Angola Janga, o Marcelo de Salete fez ao autografar o livro, fez uma dedicatória para uma criança negra, e ele diz assim: faremos Palmares de novo. Então, acho que é uma mensagem, além de tudo, de esperança. Além de ser um ponto de vista histórico, não do opressor, né? Tem uma mensagem de esperança bem bacana também aqui, que o Marcelo traz. E, por fim, o livro que eu selecionei, que não é literário, que é um livro mais para estudo, mais para pesquisa, que trata da relação entre literatura e exclusão, e, portanto, não traz apenas a questão étnico-racial, mas também questões de gênero, de classe, é o Literatura e Exclusão. É um livro organizado pela professora Regina Del Castanho, da Universidade de Brasília, e pela Laetícia Jensen-Ebb, publicado pela editora Azuki, faz parte de uma coleção de títulos, que é a coleção Estudos de Literaturas Contemporâneas, e há nesse livro, em especial, 2 artigos que eu gosto muito, um deles até já se tornou um clássico para quem estuda as relações étnico-raciais na literatura, que é assinado pela própria Regina Del Castanho, que se chama Entre Silêncios e Estereótipos, Relações Raciais na Literatura Brasileira Contemporânea. E um outro que eu gosto muito é o Por um Conceito de Literatura Afro-Brasileira, do autor Eduardo de Assis Duarte. Ele vai falar justamente sobre como, para a gente pensar uma literatura afro-brasileira, não apenas o tema de qual trata o livro é importante, mas também a forma como ele trata, quem assina, quem é o autor, a que público se destina. Foi um pouco também a partir desse conceito que eu tentei selecionar os livros que eu apresentei aqui hoje, não somente livros que tratam da questão racial como um tema, do racismo, do preconceito, mas também livros que trazem personagens negros,
que trazem temáticas relacionadas à população negra, que foram escritos por autores, ou ilustrado por artistas negros, em diferentes gêneros. Foi um pouco essa a escolha que eu fiz ao apresentar os livros para vocês. Espero que eles passem a fazer parte do acervo de algumas escolas, de algumas bibliotecas, e que essa questão da representatividade, da diversidade, a preocupação com uma educação antirracista esteja presente na hora de fazer a seleção das leituras, a escolha dos títulos. Muito obrigada.